Fala galera do Espiral Nerd, sejam bem-vindos. E pessoal, nesse vídeo nós fizemos uma lista de personagens que são muito icônicos nos animes, que todo mundo gosta deles. Nós trouxemos aqui 5 grandes mestres dos animes. Vamos ver se esses mestres realmente marcaram história em algum de vocês. Exatamente, galera. E tem muitos que eu tenho certeza que marcaram. Então vamos começar aqui, vamos trazer o primeiro mestre, que esse aqui é difícil quem não conheça ele. Mestre Kami de Dragon Ball. Começamos com o inesquecível Mestre Kami, também conhecido como o velho mestre das tartarugas. Apesar do jeitão pervertido e cheio de piadas, foi ele quem ensinou o Kamehameha, uma das técnicas mais icônicas de todo o universo dos animes. Ele é a prova de que um mestre pode ser engraçado e ao mesmo tempo fundamental para o crescimento dos heróis. Galera, o Mestre Kami é um mestre clássico dos animes, eu acho que deve ser um dos mais conhecidos e queridos, porque ele é bem divertido, apesar de ele ter se tornado ultrapassado no anime, ele ter se tornado irrelevante, né, até tentaram trazer ele um pouco no Super, mas só que ele acabou se tornando um personagem muito fraco dentro da história, só que foi graças a ele, lá no Dragon Ball, que trouxe o treinamento do Goku, que ajudou o Goku a se transformar no que ele foi no decorrer de toda a história do anime. O Mestre Kami, sem dúvidas, é para mim, o mestre mais lembrado dos animes. E ele entra naquele tipo de personagem, para mim, que deveria ter mais momentos dele de luta, porque ele é inesquecível e não tem como. O segundo mestre, ou melhor, a mestra dos animes, que eu acho incrível, fez um grande sucesso, ela é sensacional, muito forte, que é a mestra Genkai de Yu Yu Hakusho. Em Yu Yu Hakusho temos a durona mestra Genkai, uma mulher sábia, rabugenta, mas com um coração gigante. Foi ela quem treinou Yusuke e o preparou para enfrentar desafios muito maiores. Genkai mostrou que ser mestre não é só ensinar técnicas, mas também transmitir valores de coragem e sacrifício. Aqui nós temos tudo nessa personagem, sabe? Não só as técnicas, não só a força dela, mas também ela é muito sábia, ela ensinou muito o Yusuke no decorrer da história, na trajetória do Yusuke. Ela é uma personagem que marcou bastante, né? Todo mundo conhece essa personagem, porque quase todo mundo que às vezes nem conhece direito Yu Hakusho, mas ouviu falar da Mestra Genkai, porque ela se tornou um ícone dos personagens de anime. Entre os mestres que tem dentro dos animes, ela se tornou um ícone. Exatamente, galera, porque Yu Hakusho, para mim, é uma das obras mais lembradas e toda vez que eu lembro de Hakusho, eu sempre lembro, claro, do protagonista, o Yusuke, e da Mestra Genkai, que foi ela que ensinou a maioria das habilidades que o Yusuke sabe. E foi ela que tornou um dos motivos do Yusuke ser o mais forte. Exatamente. Vamos aqui, ó. O terceiro da lista, o terceiro mestre, que é muito forte esse daqui também, e muito legal ele, só que ele aparece pouco no anime, só que ainda assim ele tem uma grande importância nele, tá? E esse outro anime aqui é mais um dos animes, igual o Hakusho, que eu acompanhei lá na Rede Manchete, que já não existe há muitos anos, tá? Ali nos anos 90, o mestre ancião Doku, de Cavaleiros dos Zodíacos. Já em Cavaleiros Zodíacos, temos o mestre ancião Doku de Libra, um dos sobreviventes da Guerra Santa contra Hades. Ele passou séculos guardando o selo que prendia os espectros. Como mentor de Shiryu, Doku é símbolo de sabedoria e lealdade. Sua figura representa a paciência e a força dos verdadeiros mestres. Realmente o Doku ele é um personagem que não aparece tanto em Cavaleiros Zodíacos. Ele tem algumas cenas que mostra ele, aí ele fala alguma coisa, uma pérola de sabedoria. Porém, a forma que ele treina o Shiryu, a forma que ele se importa com o Shiryu, realmente demonstra o quanto ele é um grande mestre para o Shiryu. Eu vou ser sincero, eu ainda não assisti Cavaleiros dos Zodíacos, não conheci esse personagem, e ele parece tão velho quanto o Diogo que assistia na Rede Manchete. Mas ainda pretendo assistir Cavaleiros dos Zodíacos e está na minha lista.
Assiste que vale a pena. Cavaleiros do Zodíaco é um dos melhores animes que eu vi. Realmente é um clássico. Eu acho que ele envelheceu bem. Se você assistir hoje, você consegue assistir, você consegue gostar bastante dele. Só que muita gente não dá muito valor para Cavaleiros do Zodíaco, mas é um grande anime. Terceiro mestre dessa lista, esse é um mestre mais recente, não é tão antigo na história dos animes, que é o Jiraiya de Naruto. Agora, vamos para Naruto com o lendário Sennin Jiraiya, um ninja poderoso, excêntrico e também com um lado pervertido, mas que se tornou uma das maiores influências na vida do protagonista. Mais do que técnicas, Jiraiya ensinou a Naruto sobre persistência, esperança e a crença de que o ódio pode ser superado. Sua morte até hoje emociona os fãs. Então aqui nós temos um mestre incrível, sem sombra de dúvidas. Foi um grande mestre entre dos animes. Ele ensinou muito Naruto. Pô, o Jiraiya pro Naruto era praticamente um avô, sabe? Ele tinha um vínculo com o Jiraiya muito grande. Eles se tornaram realmente uma família. Sério, a morte do Jiraiya impacta realmente quando você assiste, porque você se apega ao personagem. Então, quando ele morre, cara, é uma coisa que te impacta. Foi muito bom, até porque, querendo ou não, ele morreu realizando uma missão para poder proteger a vila de Konoha. Sim, bem triste. E se a gente falou de Dragon Ball, também não tem como deixar de fora Naruto. E se você for perceber, Jiraiya e o Mestre Kami tem grande semelhança entre eles. Principalmente uma das grandes semelhanças foi que os dois personagens ensinaram os golpes mais famosos dos respectivos animes. E isso é muito legal, eu assisti o clássico inteiro do Naruto. Eu só assisti o começo do Shippuden. Eu tô meio com o pé atrás de assistir Naruto Shippuden, continuar. Assiste, vale a pena, assiste, é muito bom. Principalmente por causa do Jiraiya, porque o Jiraiya é um personagem assim que eu mais lembro. Eu sempre lembrava assim, Naruto, eu lembrava do Rock Lee, do Naruto, do Kakashi e do Jiraiya. Eram meus 4 favoritos. Jiraiya é pra mim o segundo maior mestre mais conhecido dos animes, só não superando o Mestre Kami. Certo, então aqui ó, eu trouxe para essa lista o mestre que, na minha visão, esse é o mestre que ele passa muito despercebido, que no caso é o Zeff, o Perna Vermelha de One Piece. E para fechar temos Zeff, o Perna Vermelha de One Piece. Ex-pirata que virou cozinheiro, ele foi o responsável por criar o restaurante Baratie, e mais importante, por formar Sandy. O laço entre os dois é marcado por disciplina, gratidão e até sacrifício, já que Zeff perdeu sua perna para salvar o jovem. Um mestre que vai além das técnicas de luta, mostrando a importância dos valores humanos. Cara, por que eu coloquei o Zeff como o mestre? Porque ele criou o Sandy desde pequeno, sabe? Ele ensinou tudo que o Sandy sabe, tanto de luta quanto de cozinha, foi ensinado pelo Zeff. Ele construiu esse garoto, ele ensinou todos os valores, os princípios, e ele, querendo ou não, muito antes disso, ele salvou a vida do garoto. Eu ainda acho que o Rain entraria como mestre nessa lista. Só que assim, eu coloquei o Zeff nessa lista porque numa construção dentro de One Piece, eu vejo o Zeff como um mestre muito mais grandioso dentro de toda a obra de One Piece, tá? Assim, o Arthur acha que é o Rayleigh, então quero que agora você comente aí. Qual mestre você acha que é o mais interessante, você que é fã de One Piece? O Zeff ou o Rayleigh? E também, nós fizemos uma lista aqui apenas com 5 mestres. Eu sei que existe muitos e muitos mestres dentro dos animes, muito mestres interessantes, divertidos, poderosos. Então faça a sua lista, deixe no comentário quais são os 5 mestres que você colocaria na sua lista como os melhores mestres dos animes. E não se esqueça, se inscreva no canal, dá essa força pra gente, ajuda o canal a crescer, a se desenvolver, para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo para você que é nerd, que gosta de tudo isso. Então se inscreva, curta o vídeo, até a próxima, fiquem com Deus. Até.